Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, da CPA e Informações Empresariais aqui de Sorocaba. Nós vamos dar sequência àquela série de vídeos que estamos fazendo a respeito da reforma tributária. No vídeo anterior, nós noticiamos que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados se reuniu na última quarta-feira para aprovar, ou pelo menos para tentar aprovar, o relatório do Luiz Carlos Rauli. Porém, houve lá um desentendimento e a sessão acabou suspensa e não se decidiu nada. Bom, já é possível, voltei lá ao site da Comissão Especial e já está marcada uma outra reunião agora no dia 11, que é terça-feira da semana que vem, e que eles vão reativar aquele e tentar aprovar esse relatório, né? Então, parece que talvez os problemas serão resolvidos e, se houver condições, o relatório será aprovado. É bom lembrar que, se aprovado esse relatório, na comissão especial, são 35 membros, esse relatório aprovado ele vai para o plenário da Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados. Aí, logicamente, haverá tentativa de se aprovar lá no plenário, mas é bom lembrar que são duas sessões, e isso é uma emenda constitucional, quer dizer, dos 513 deputados da Casa, são necessários, no mínimo, 318. É realmente uma votação em 2 turnos bastante complicada. Além disso, deve-se notar que, pela Constituição, o Congresso Nacional não pode aprovar nenhuma emenda constitucional enquanto o país estiver realizando uma intervenção federal. E nós não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área de segurança pública. Ora, essa intervenção federal, decretada aí pelo presidente Michel Temer, em princípio ela vai até 31 de dezembro de 2018, né? Então, este ano não poderia ser votada essa emenda constitucional, a menos que o presidente Michel Temer renuncie a essa intervenção, decrete o fim da intervenção e, na sequência, seria possível a votação. Aliás, o presidente já declarou que, se houvesse necessidade e condições, ele realmente revogaria essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, esse imbróglio político aí, né, envolvendo o relatório do Rauli, envolvendo, no mínimo, uma sessão na Câmara dos Deputados até 31 de dezembro de 2018, fica na dependência de que haja uma revogação da intervenção federal lá no Rio de Janeiro. Muito bem, nós contamos parte dessa história, dizendo que houve aquele problema lá na legislação, a sessão foi suspensa, será retomada, como dissemos aí, na próxima terça-feira, às 11 horas, terça-feira, dia 11, a partir das 13 horas, pela TV Câmara. Transmissão ao vivo, eu vou acompanhar e convido vocês a acompanhar também. Muito bem, no vídeo anterior eu historiei mais ou menos o que tinha acontecido naquela coisa e dei alguns detalhes sobre isso. Nessa reunião, que acabou não terminando, porque foi suspensa, o relator, Luiz Carlos Rauli, ele apresentou o seu relatório. E esse relatório, logicamente, ele descreve tudo que ele fez, tudo que ele andou fazendo, todas as consultas, tudo aquilo que ele fez no país nos últimos 3 anos. E no final do relatório que ele apresentou, na quarta-feira passada, ele coloca uma espécie de um substitutivo do relator. O que seria? Seria um texto em formato de lei e que substituiria os atuais dispositivos legais que estão lá na Constituição, nos seus artigos 145 até 162, alguns laterais e assim por diante, né? Então, tem um texto substitutivo.
Com base nesse texto substitutivo, que, como eu disse, está à disposição de todas as pessoas, lá no site da Câmara dos Deputados, na área específica da Comissão Especial da Reforma Tributária, e ali, com base nesse substitutivo, nós fizemos um levantamento de quais seriam as novidades que o relator colocou no seu último, teoricamente, no seu último relatório. Muito bem, porque ele vem apresentando vários relatórios ao longo, como nós temos noticiado aí no nosso blog, ele vem apresentando a cada reunião vários relatórios e vai atualizando. Então, em princípio, aquele relatório é o último do Rauli na comissão. Se for aprovado, depois disso, como eu disse, vai para a votação de plenário. Então, nesse último relatório que o relator colocou, disponibilizou lá, existem algumas novidades que eu quero fazer uma listagem rápida a respeito disso. Muito bem, qual é a primeira novidade? Bem, o relator inclui entre os produtos sujeitos ao imposto seletivo, você se lembra, o imposto seletivo, aquele que tem vários produtos e que vai ter uma tributação diferente também lá do IBS, do IVA. Ele vai pagar o IVA, mas também vai pagar o imposto seletivo. São aquelas mercadorias tipo petróleo, tipo cigarro, bebidas alcoólicas e vai assim por diante, né? Tem vários produtos que, além da tributação pelo IVA e IBS, também haverá tributação no imposto seletivo. São poucos, os produtos não chegam a 10, né? Mas são impostos que serão gravados por alíquotas mais pesadas, né? Pela sua conformação, pelo seu tipo, como no caso do cigarro, do fumo, que causa doença, como no caso das bebidas alcoólicas, que tem aí o problema do alcoolismo e assim por diante, né? Então, há uma inclusão que não estava na redação anterior, que é do gás natural. Nós vimos que estava petróleo e seus derivados, e aí na versão anterior entendeu-se erroneamente que o gás natural seria derivado do petróleo. Não é, né? Então, foi incluído no rol dos produtos sujeitos ao imposto seletivo o gás natural. Muito bem, qual é o segundo, digamos assim, aperfeiçoamento? Bom, ele inclui entre os serviços que poderão ter no IBS e IVA algum tratamento especial, algum tributário especial, né? A lei proíbe, certamente, qualquer benefício, isenção, qualquer coisa que tenha, mas ela abre a possibilidade para alguns tipos de produto ou serviços, como, por exemplo, aqui, o transporte público coletivo de passageiros, né, ônibus, trem e assim por diante, o saneamento básico, né, tratamento de esgoto e tal, e também tudo a relação à educação, seja infantil, ensino fundamental, médio e superior e também a educação profissional, né? Então, são esses três: transporte público, coletivo de passageiros, saneamento básico e a área de educação. Muito bem, então vimos aí 2 itens que foram incluídos aí no relatório, o último relatório. Agora vamos para o terceiro. O relatório e o substitutivo admite que o IBS poderá ser cobrado de acordo com a liquidação financeira das operações, seria o regime de caixa, né? Essa tributação pelo regime de caixa é um pouco complicada, sem dúvida nenhuma, e alguns países que usam o IVA, colocam a tributação pelo regime de caixa, só que tem que ser um negócio muito bem feito, muito planejado, que é para o pessoal não se perder, né? Então, o que está? Existe um dispositivo aí, nesse substitutivo, que ele admite que o IVA poderá ser cobrado de acordo com a liquidação financeira das operações, né? Certamente no início não haverá, mas nós podemos evoluir para uma tributação pelo regime de caixa. Muito bem, o quarto elemento que nós temos aí é que uma lei complementar poderá introduzir reajustes mínimos na base de cálculo do IPTU e do ITBI
em caso de omissão do legislador local em atualizar o valor dos bens sujeitos à tributação. O problema é o seguinte, nós temos o IPTU e o TBI, que são tributos municipais. Só que tem municípios que não cobram o IPTU, ou cobram muito pouco, e o ITBI também não atualiza a sua planta de valores, etc. Né? Então, a ideia aqui é que haja um dispositivo na Constituição obrigando esses municípios, principalmente os pequenos, a atualizar a base de cálculo do IPI e também do IPTU. Tá? Isso ocorre com muita frequência nas pequenas cidades. Esse fenômeno já aconteceu anteriormente no ISS, né? Você lembra que algumas prefeituras pequenas não cobravam ISS, cobravam muito pouco. Aí a Lei Complementar 116 de 2013, ela resolveu essa questão estabelecendo um piso mínimo de cobrança, né? Muito bem, mas isso em relação ao IPTU e o TBI. Qual é a quinta solução que nós temos aí? A lei definirá os setores para os quais as contribuições sociais do empregador e da folha de salário poderá ser substituída por uma contribuição sobre a receita. Bom, nós já tivemos isso aí, a desoneração da folha, né? Isto é, ao invés de cobrar sobre os salários, vai se cobrar sobre a receita da empresa. Bom, isso tentou-se, colocou-se mais de 60 setores, e aí tudo isso foi estornado, restam alguns apenas aí, a experiência deu totalmente errada. Porém, isso vai estar na Constituição, nesse pacote, e se houver condições, pode ser que isso seja aceito em determinadas situações. Não tem funcionado, claro, não tem funcionado, mas é possível. Vamos para a sexta medida que está aí, que a lei poderá instituir outras fontes de custeio da Previdência, inclusive mediante adicional do IVA. Vejam, o problema da Previdência é que ele torna mais caro o salário, né? O vínculo empregatício e tal. Então, aqui a ideia seria, não, se a gente conseguir, por exemplo, colocar outras fontes de custeio para bancar a Previdência, né? Evidentemente a contratação de empregados ficará mais barato e incentivará o emprego, né? Então aqui seriam outras fontes de custeio da Previdência, inclusive mediante um adicional do IVA ou do IBS. Muito bem, depois nós temos a sétima alteração, que está prevista no relatório lá do Rauli, né? E é o último relatório, que é a questão do período de transição. Vejam bem, hoje é o dia 7 de dezembro de 2018. Nós temos um sistema tributário nacional, que está lá na Constituição, artigo 145 até 162, mas alguns outros tal. Muito bem, qual é a intenção da reforma tributária? Mudar vários pontos desse sistema tributário nacional, né? IVA, mudar o ITCMD e IPVA, vários tributos que hoje ele tem uma feição, uma cara. A reforma tributária pretende mudá-los para deixá-los melhor, mais atrativos, mais fácil, mais simples e assim por diante, né? Então, o que o Raul colocou aí no seu relatório? Um período de transição. Período de transição, segundo ele, seriam de 6 anos, em alguns casos atingindo até 15 anos. Como funcionaria esse período de transição? Vamos lá. Vamos imaginar que essa emenda constitucional, que é a 293 de 2004, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados 2 vezes, no Senado 2 vezes. Ela foi a sanção presidencial. O presidente sancionou e o Diário Oficial publicou a emenda constitucional. Ora, então, o que vai acontecer? Se essa publicação se der se der no ano que vem, em 2019, agora em 2018 está muito complicado. Eu, particularmente, não acredito. Nós temos muito pouco tempo. Mas vamos imaginar que se dê em 2019, que é no ano que vem. O que aconteceria? No primeiro exercício,
após a publicação da emenda, ora, qual é o primeiro exercício após a publicação? Se a emenda for publicada no Diário Oficial de 2019, o primeiro exercício é 2020. Então, no primeiro exercício, 2020, após a publicação, haverá cobrança de uma contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS. É uma contribuição, né? Não é um imposto, é uma contribuição que não será dividida com os estados e municípios. E essa contribuição, ela é absolutamente idêntica ao IBS, é o IVA. Quer dizer, é um IVA que é imposto travestido de contribuição. Tá? É absolutamente idêntico. Então, isso no primeiro exercício. Se a lei for publicada em 2019, isso seria em 2020. De janeiro até dezembro de 2020, nós teríamos a cobrança da CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. No segundo exercício, aí seria, né, 2019, 2020 é o primeiro, 2021. No segundo exercício, 2021, após a publicação da emenda, as alíquotas dos impostos substitutos. Quais são os substitutos? É o IBS e a CBS. Eles vão substituir os demais impostos na técnica do imposto único, né? No caso 2, com a contribuição, vai substituir um monte de impostos. Então, no segundo exercício, após a publicação da emenda, as alíquotas do imposto substitutos, que é o IBS e a CBS, serão reduzidas a 1/5 do percentual, né? 20% apenas da sua alíquota normal. No segundo exercício. A partir do terceiro exercício, primeiro exercício, publicação 2019, primeiro exercício 2020, segundo exercício 2021. Depois ele diz, a partir do terceiro exercício, seria 2022, as alíquotas dos impostos atuais que foram reduzidas serão acrescidas. No caso aí do IVA e da CBS, serão acrescidas de 1/5 do percentual. Então, vejam bem, o IBS e a CBS, ela será apenas 20%. À medida que o tempo vai passando, ela vai crescer mais 20%. Entendeu? É como se fosse uma gangorra, vai? Num lado, uma balança de peso aí. Num lado você tem o IVA e mais a CBF, que é a sua versão, né? No caso aqui o IVA, e do outro lado você tem todos os demais tributos. Então o que acontece? No terceiro exercício, o IBS, ele começa a subir 20% ao ano. Ao mesmo tempo, os tributos substituídos, ICMS, IPI, CID, combustível, tudo. Todos os demais tributos que foram substituídos, os demais, serão aplicados ao exercício anterior, serão reduzidos em 1/5 em cada exercício, a partir do segundo. Então, veja interessante, é o famoso efeito gangorra, né? No primeiro ano, primeiro exercício, você tem só a CBS, digamos que seja, né, publicado em 2019, seria em 2020. Em 2021 começa, né, o IBS, o IVA começa a subir, 20% ao ano. E os demais tributos que estarão aqui começam a reduzir, tá? É aquilo que eu disse, o efeito gangorra. Sobe o IBS, baixa os demais. Sobe o IBS, baixa os demais. Sobe o IBS, baixa os demais. O que vai acontecer? No quinto ano, o IBS vai estar lá em cima, pela alíquota total. Enquanto que todos os demais tributos substituídos, eles estarão com alíquota zero. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS e vai para aí fora. Tá? Então, no item 7, nós temos uma demonstração clara do famoso efeito gangorra. Sobe a alíquota do IVA, IBS, e baixam as alíquotas de todos os demais tributos. Vai chegar um ano que o IBS está pelo total
e todos os demais tributos estarão alíquota zero. E aí a reforma estará consolidada 5, 6 anos depois, e aí vai em frente com todos os tributos que desaparecerão e o IVA que ficará soberano nesse esquema todo. E o seletivo também, claro, né? O seletivo e o IBS é um conjunto que estará sempre, e todos os demais terão alíquota zero. Muito bem, o mecanismo é um pouco complicado, cara, e a gente vai voltar nesse assunto. Inclusive, a minha ideia depois é fazer um exemplo prático, com números, para verificar como é que vai funcionar esse efeito gangorra. Como nós temos a reunião da comissão especial lá na Câmara, na próxima terça-feira, dia 11, a partir das 13 horas, então vamos assistir essa reunião, que será a aprovação do relatório. Aí, se aprovar o relatório, pelo menos nós temos um documento que já foi aprovado lá pela maioria da comissão. Depois ele vai no plenário e assim por diante, né? Mas tão logo isso seja aprovado, nós vamos começar a formular alguns exemplos da aplicação desse tal período de transição. Muito bem, pessoal, essas foram as novidades do último relatório do Luiz Carlos Rauli, que foi apresentado à comissão e vai à votação agora na próxima terça-feira. A gente continua depois com outros temas importantíssimos em relação a isso e em relação a toda a reforma tributária. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.